Videoaula Java de número 81. Vou mostrar hoje como utilizar o método Paint para criar desenhos em uma janela gráfica, beleza? Para iniciar, eu criei uma classe que eu dei o nome de desenhar. Esta classe está herdando de JFrame e no construtor da classe eu coloquei os métodos de configuração de uma janela, beleza? E aqui no método main, o método principal, eu estou somente instanciando esta classe. O resultado, executando o programa, será essa janela vazia, beleza? Então o objetivo dessa aula é fazer alguns desenhos nesta janela através do método Paint, ok? E onde eu encontro esse método Paint? Ele fica dentro da classe JFrame ou então do JPaint, dentre outros componentes aí. Então, com um ponto, na minha instância do objeto aqui no método main, eu vou acessar todos os métodos dessa classe. Se eu escrever aqui, Paint, eu vou encontrar este método. Ele já existe na minha classe JFrame e por parâmetro ele recebe um objeto tipo Graphics, como podemos ver aqui, beleza? Então é exatamente ele que eu vou utilizar. Eu vou sobrescrever ele dentro da minha classe. Então aqui dentro da minha classe desenhar, embaixo do meu construtor, eu vou sobrescrever este método Paint. Então ele é público, ele é void e tem o nome de Paint, exatamente desse jeito. E por parâmetro, ele vai receber um objeto tipo Graphics, desta forma. Eu posso dar qualquer nome, vou dar o nome de G mesmo para ficar mais simples. E como vocês podem ver, ele precisa ser importado. Eu vou importar ele, está aqui importado em cima, beleza? E agora já podemos utilizar o método Paint para criar os desenhos. Agora, através deste objeto Graphics, que eu dei o nome de G, eu posso utilizar ele aqui e com um ponto acessar todos os métodos e atributos que ele tem. No caso, todas as funções que ele pode executar no programa, beleza? Então eu posso ver vários métodos com o nome de Draw. Draw significa desenhar. Posso ver outros também iniciando com o nome Fill, que significa preencher. Então vão ser exatamente estes métodos que eu acabei de citar que eu vou utilizar hoje, beleza? Para começar, eu quero desenhar uma linha na minha janela. Então com ponto, eu vou acessar o método drawLine, beleza? Vou apertar Enter, já me mostrou os parâmetros que ele recebe, x1, y1, x2, y2. x1 será a coordenada x inicial dessa linha. Então vou colocar aqui, por exemplo, 100. y1 será a coordenada inicial y dessa linha. X referente horizontalmente e y verticalmente, beleza? E aqui no x2 será onde a linha vai terminar. Então vou colocar aqui, por exemplo, 500 e y2 500 também. Vamos executar e testar. E está aí, eu tenho uma linha iniciando a partir da coordenada x 100 e y 100, que vai até a coordenada x 500 e y 500, beleza? Temos aí uma linha desenhada na nossa janela, ok? Vamos para outro tipo de desenho. Com o mesmo objeto G, ponto, eu vou acessar agora o método drawRect, beleza? Para desenhar um objeto retangular, ok? Quadrado. Então, ele vai pedir a coordenada x inicial, que eu vou colocar 400. E a coordenada y inicial eu vou deixar 100. E o terceiro parâmetro, ele pede a largura do objeto. Eu vou colocar aqui a largura 300 e o quarto parâmetro, a altura 300 também. Executando, temos aí um quadrado desenhado na minha janela, beleza? Eu poderia aumentar a largura e virar um retângulo, né? Então você escolhe aí qual tipo de objeto você vai desenhar, beleza? Então eu vou desenhar mais uma forma e através do objeto Graphics, novamente com ponto, vou acessar outro método drawOval. Este método drawOval vai desenhar uma forma oval, uma forma circular, beleza? A mesma coisa, ele vai pedir um x inicial. Eu vou tentar desenhar esse objeto oval dentro do nosso quadrado que desenhamos anteriormente. Então vou colocar aqui, x 420, y 120 e vou colocar ele um pouquinho menor, largura 260, altura 260.
executando, e temos aí, foi desenhado um círculo exatamente dentro do quadrado que desenhamos anteriormente, beleza? Então ele vai desenhar um objeto oval, ok? Então vamos para mais outro método, através do mesmo objeto, graphics. Agora eu vou usar os métodos que começam com fill, que significa preencher. Então agora eu vou fill rect, preencher um objeto retangular. E vai funcionar da mesma forma que o draw rect, porém ele vai preencher este objeto, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos lá, uma coordenada x mais para o canto da tela, 700, e um y, 450. Vou colocar ele um pouco maior, 400 de tamanho, e a altura 400 também. Executando, ele está aqui, ó, no canto da minha tela, e agora ele é preenchido. O fill preenche, beleza? Então está aí o nosso quadrado preenchido. Temos também, através do mesmo objeto, o fill oval, que vocês já podem deduzir que vai preencher uma forma oval, uma forma circular. Eu vou tentar também colocar ele dentro desta reta aqui, ó, como eu fiz no exemplo anterior, beleza? Então vou colocar aqui, ó, na posição x 720, na posição y 470, e vou colocar uma largura menor, 360, e uma altura também um pouco menor, 360. Porém, vocês vão poder notar um problema. Eu vou executar. Tá aí. Nós não conseguimos identificar o círculo preenchido na nossa janela. Por quê? Porque está todo preto, a mesma cor, então não vai dar para identificar. Então eu posso modificar a cor de um desenho. E como que eu faço isso? Antes do desenho, antes do meu método utilizado aqui, ó, eu coloco G, set color. E aqui por parâmetro eu vou passar uma cor. A gente já aprendeu como criar cores, temos uma videoaula sobre isso, mas podemos utilizar umas cores já pré-definidas. Então vou colocar aqui, ó, color.green, para utilizar a cor verde. Executando, e temos aí, agora podemos identificar o círculo desenhado dentro do meu quadrado, beleza? Preenchido de verde. Para modificar a cor de um desenho, você modifica a cor do objeto G, set color, antes do desenho, como eu fiz aqui, ó, nesse exemplo. Se eu quiser modificar a cor de tudo que vem anteriormente, então eu coloco aqui, ó, antes de tudo, eu coloco red, vermelho. Então tudo vai ser vermelho, beleza? E se eu quiser mudar apenas a cor deste quadrado aqui, ó, que está atrás do meu círculo verde, então eu posso, antes dele, o mesmo método, vem cá, ó, fill rect, e muda a cor. Vou colocar, por exemplo, blue, azul. Executando, e tá aí. Mudei a cor dele, beleza? Então é deste modo que modificamos a cor dos desenhos antes de criar o desenho, ok? Então beleza, temos aí os principais tipos de desenho. E para apagar os desenhos, eu posso utilizar um método que chama clear rect. Ele vai começar em alguma posição, então eu posso começar apagando a partir, por exemplo, da coordenada 200, x e y 200 também. E qual vai ser o tamanho desse objeto que vai apagar? Pode ser 600 por 600. Vamos ver o que vai acontecer na nossa janela. Tá aí, apagou tudo que eu coloquei entre essas coordenadas e entre esse tamanho, beleza? Então é desse jeito que você apaga o objeto desenhado, beleza? Então deste modo já podemos ter uma noção de como o Paint foi criado, né? Claro que isso aqui é o simples do simples, mas já é um começo. Então até a próxima aula.